Meu nome é Helena Duarte. Tenho 68 anos e juro que nunca imaginei que um simples gesto num supermercado mudaria minha vida inteira. Sempre me considerei uma mulher tranquila, de alma serena, alguém que aprendeu a sobreviver às dores sem jamais perder a compostura. Mas naquele dia, o mundo me falou através de um aviso tão estranho, tão delicado e ao mesmo tempo tão urgente, que até hoje me lembro da voz da senhora estremecendo no fundo da minha alma. Eu estava na fila do caixa, segurando uma pequena compra de rotina, quando vi uma idosa à minha frente abrir a bolsa e congelar. As mãos tremiam, e ela encarava o visor mostrando o valor que não podia pagar. A fila crescia. O murmúrio impaciente aumentava, e algo no olhar dela, tão cansado, tão machucado, fez meu coração se apertar. Eu simplesmente coloquei minha mão sobre a dela e disse que ficaria tudo bem. Paguei suas compras como quem oferece um copo d'água a alguém perdido no deserto. Ela não sorriu, não retribuiu com palavras comuns. Apenas inclinou o rosto para perto do meu ouvido, com um movimento lento, respeitoso, quase cerimonial. O hálito dela cheirava a chá e a poeiras antigas. E então disse a frase que se cravou em mim como uma lâmina fria. Quando seu enteado for embora, não toque na grama do seu jardim. Não toque, nem varra, nem pise. Era como se recitasse um segredo herdado. Fiquei tão surpresa que nem consegui perguntar como ela sabia que eu tinha um enteado. Não mencionei isso em momento nenhum. Meu marido, falecido há 3 anos, deixara um único filho, Daniel, hoje com 32 anos, que morava comigo desde o acidente que o tirou do emprego e o deixou perdido. Talvez perdido fosse uma palavra gentil demais. Daniel era um homem difícil, de temperamento ácido, embora soubesse parecer doce diante dos outros. Sempre que eu contava alguma situação estranha, diziam que exagero, que é normal jovens serem assim. Mas eu sabia que algo nele havia se deslocado. Voltei do supermercado pensando na senhora, na voz dela, no aviso. No entanto, ao entrar em casa, encontrei Daniel no sofá, olhos vidrados na televisão, e a lembrança da frase se dissolveu no ambiente carregado em que eu vivia. Ele mal desviou o olhar para mim. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Apenas reclamou da comida que não estava pronta. Desde que passara a morar de novo comigo, fazia pequenas exigências que eu fingia não perceber o peso. Não queria conflito. Eu ainda carregava o luto do meu marido. E parte de mim acreditava que cuidar do filho dele era a última forma de honrá-lo. Mas naquele dia, ao me debruçar sobre a pia para lavar as verduras, a voz da idosa voltou clara, como se estivesse ao meu lado. Não toque na grama do seu jardim. Olhei pela janela que dava para o quintal. A grama estava quieta, uniforme, mas algo nela me pareceu diferente. Não sabia explicar o quê. Talvez fosse só a sugestão implantada pela velha. Ainda assim, a sensação de que eu devia obedecer, mesmo sem entender, me acompanhou até a hora de dormir. Na manhã seguinte, Daniel saiu cedo dizendo que iria resolver uns papéis. Evitou o contato visual. Percebi que escondia um envelope amarelo dentro da mochila. Minha intuição pulsou como um aviso ancestral. Já fazia semanas que eu notava conversas sussurradas, mensagens apagadas do celular dele assim que eu entrava na sala. Ao mesmo tempo, a casa parecia cada vez menos minha. Ele mudava objetos de lugar sem me consultar. Jogou fora minha toalha bordada, dizendo que era velha demais. Riu quando me viu procurando uma fotografia do meu marido que desaparecera da estante. Sempre com aquele sorriso que não era sorriso, era domínio. Quando ele fechou o portão, a casa ficou tão silenciosa que pude ouvir o tic-tac do relógio na cozinha. E aquele silêncio me empurrou para o quintal. Caminhei devagar, lembrando da recomendação da idosa. Não toque na grama. Então fiquei a um passo dela, observando cada folha verde, cada sombra entre as lâminas, cada irregularidade. Foi quando notei algo estranho. No canto esquerdo, perto do pé de hibisco, a grama parecia mais alta. Um recorte sutil, como se alguém tivesse cavado e depois colocado a terra de volta. Meu coração acelerou. Talvez fosse só imaginação. Talvez fosse um animal. Talvez fosse nada. E ainda assim, o instinto dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Recuei, respirei fundo e me virei para entrar.
Mas antes de alcançar a porta da cozinha, avistei algo no chão, misturado à terra próxima ao jardim. Era um pedaço de plástico transparente, pequeno, quase imperceptível, como a ponta de um saco lacrado. Abaixei-me, sem tocar na grama, estendi o braço e puxei o fragmento com cuidado. Quando vi o material entre meus dedos, senti um arrepio gelado percorrer minha nuca. Era firme, grosso, com um tipo de textura usada para proteger documentos importantes. Documentos. Pisei para trás, com um frio real subindo pelas minhas pernas. Lembrei do envelope amarelo na mochila de Daniel. 12 ISO 0720 Rio. 10 ISO 750 Rio. Lembrei das ligações que ele fazia na calçada, olhando para os lados. Lembrei também das insistências constantes para que eu assinasse uns papéis que ele dizia serem para atualizar a propriedade da casa. Papéis que eu sempre recusava por sentir um desconforto inexplicável. De repente, tudo se conectou de uma forma assustadora, como se a frase da idosa fosse um farol iluminando uma verdade que eu não queria reconhecer. Meus dedos tremiam segurando aquele pequeno pedaço de plástico. 13, 008, 0008, o 30, ziarroz. Senti meus olhos ardendo. Eu precisava de ar. Abri a porta da cozinha com força. Senti o coração descompassado, como se estivesse muito adiantado no tempo da minha vida. Minha mente, até então sempre contida, começou a girar com uma sensação que misturava medo e urgência. Eu precisava entender. Precisava saber o que estava enterrado ali. E, ao mesmo tempo, a voz da idosa me prendia como algemas invisíveis. Não toque na grama do seu jardim. 14/08/40 viu. 0009/10 viu. Fiquei ali parada, olhando para o quintal pela janela, como se a resposta estivesse tentando emergir da terra. E talvez estivesse. Talvez estivesse gritando para mim há semanas, e eu simplesmente não queria ouvir. Mas naquela tarde, quando saí novamente para o quintal, quando o sol já deixava sua luz dourada cair sobre a grama, meus olhos encontraram algo que fez meu corpo inteiro fraquejar. Algo novo, algo que não estava ali pela manhã. E naquele instante, eu quase desmaiei. 15/09/20 Rio. 009/50 Rio. Eu soube, com tudo que havia em mim, que minha vida estava prestes a se partir em duas. Fiquei imóvel, sentindo minhas pernas bambearem, enquanto o sol, já mais baixo, alongava as sombras do quintal. Havia algo na grama que não estava ali pela manhã, e isso me atingiu como um golpe invisível no peito. Por um instante, pensei que fosse apenas o vento formando ondulações diferentes, mas não. A forma era precisa demais, deliberada demais. 16/0/10 Reis. 0/10/30 Reis. Aproximei-me sem tocar a grama, caminhando pelo piso lateral de cimento que rodeava o jardim. A cada passo, meu coração batia mais forte, como se tentasse me avisar de que nada dali seria simples, que eu estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Quando cheguei perto o suficiente, pude ver. Havia marcas na grama. Não marcas de pisadas comuns, mas um rastro leve, serpenteado, como algo arrastado. Eram sulcos finos, discretos, mas impossíveis de ignorar. 17/10/40 mil. 0011/10 Rio. Começavam perto do pé de hibisco e iam até o centro do jardim, onde a grama estava mais escura, mais úmida, como se tivesse sido mexida há poucas horas. Senti meu estômago virar. A velha do supermercado. Aquela frase, aquela estranha recomendação. Como ela poderia saber? Como poderia prever que algo aconteceria exatamente ali? Inclinei o corpo, examinando os sulcos com atenção. De repente, um estalo ecoou dentro de mim. Lembrei do pedaço de plástico grosso que encontrara de manhã. 18/0011/20 mili. 0011/50 Rio. Lembrei do envelope que Daniel carregava. Lembrei do modo como me observava pela fresta da porta quando eu cuidava do quintal. Olhos estreitos, como se calculasse algo. Como se esperasse que eu tocasse a grama. Um arrepio feroz subiu pelos meus braços. E então, ali, bem no centro do jardim, vi algo ainda mais perturbador. Um pequeno brilho metálico sob a superfície da grama. Hesitei. O aviso ecoou novamente na minha mente, firme, quase autoritário. Não toque na grama do seu jardim.
19, dero, 12, bill. Dero, 12, 30, bill. Mas por que não? O que aconteceria se eu tocasse? A velha falara com tanta certeza que parecia conhecer o futuro. Ou talvez ela conhecesse homens como Daniel, homens capazes de qualquer coisa quando acreditam que a vida lhes deve favores. Respirei fundo e estiquei a mão, mas sem tocar o solo. Usei um galho seco que estava no chão, bem ao lado do muro. Empurrei levemente a grama para o lado, apenas o suficiente para revelar o que brilhava ali. Quando a luz bateu no objeto, meu sangue gelou. 20, 10, 12, 40, rio. 10, 13, 10, rio. Era um fecho de metal, precisamente o tipo de fecho usado em pastas de documentos. Estava sujo, parcialmente coberto, mas claramente empurrado ali pouco tempo antes. O galho tremeu na minha mão. Engoli seco, sentindo minha respiração rasgar a garganta. Documentos enterrados. Por quê? Para quê? Daniel estaria escondendo algo? Criando uma armadilha? Ou tentando destruir algo que eu não deveria encontrar? Minha cabeça latejou, e uma dor fina se espalhou pelas têmporas. 21, 0, 0, 13, 20 rio. 0, 13, 50 rio. Eu precisava me afastar dali. Precisava pensar. Precisava de lógica, equilíbrio, clareza. Mas tudo em mim estava correndo, desmoronando, se desfazendo como areia. Dei alguns passos para trás, quase tropeçando no próprio pé. Entrei em casa e fechei a porta com cuidado, como se temesse que qualquer barulho despertasse alguma entidade oculta no quintal. Encostei a testa no vidro frio da janela e fiquei observando a grama, tentando entender o que aquele rastro queria revelar. 22 era, 14, Daisy. Daisies. 0, 14, 30, Daisies. A casa estava mergulhada em um silêncio quase sobrenatural. Apenas o som das árvores balançando lá fora quebrava a quietude. E nesse silêncio, uma memória antiga surgiu, uma lembrança que sempre tentei ignorar. Daniel discutindo com o pai, muitos anos antes, num tom que beirava ódio. Lembrei de como ele acusava o pai de tê-lo abandonado, de nunca lhe dar o que merecia, de sempre preferir a velha, eu. Naquele dia, meu marido chorou. 23 iro, 14, 40 iu. Zedri, 15, 10 iu. E eu percebi pela primeira vez que o ressentimento de Daniel por mim não era apenas ciúme. Era rancor entranhado. Agora, morando comigo, esse rancor parecia amadurecido. A cada semana, ele se tornava mais ousado, mais invasivo. Começava mexendo nas gavetas, depois nos armários, depois nos documentos do meu marido, sempre alegando que era para me ajudar, para organizar, para facilitar minha vida. Até o dia em que o vi com a chave do meu cofre na mão. 24 0 15 20 rio. 00 15 50 rio. Disse que tinha encontrado jogada na gaveta. Mentiu e eu soube. Mas não tive coragem de confrontá-lo. E agora havia algo enterrado na grama. Algo que eu não deveria ver. Algo que a idosa, de alguma forma inexplicável, pareceu prever. A tarde avançou devagar, como se cada minuto arrastasse o peso de um presságio. Eu tentei ocupar minhas mãos com tarefas domésticas, mas tudo me escapava. Derrubei um copo, quebrei um prato. 25 0 16 rio. 00 16 30 rio. Minha mente voltava sempre ao quintal, ao brilho metálico, ao plástico, ao envelope amarelo que Daniel guardava como se fosse um tesouro. O sol estava quase se pondo quando ouvi o portão abrir. O barulho me atravessou como uma lâmina. Daniel entrou arrastando os pés e percebi algo diferente nele. Parecia tenso, irritado, como quem espera por algo que não aconteceu. Olhou para o quintal antes mesmo de me cumprimentar. Perguntou se eu tinha passado o dia em casa. Respondi que sim. 26 0 16 40 rio. 00 17 10 rio. Então ele franziu a testa e questionou se eu havia mexido na grama. A forma como perguntou, o timbre, o olhar, tudo denunciava uma expectativa, uma armadilha que ele esperava que eu tivesse acionado. Senti minha boca secar. Ele percebeu minha hesitação e seu rosto se tornou ainda mais frio. Disse que ia tomar banho e depois queria conversar comigo sobre uns papéis. A palavra papéis me atingiu como um soco. Minha pele se arrepiou. Meu estômago se revirou. A velha tinha razão. 27 vers 17 20 rio.
001750, viu? Tinha absoluta razão. Quando ele desapareceu no corredor, tudo dentro de mim gritava. Eu precisava descobrir o que estava enterrado na grama, mas não podia tocar. Não ainda. Não sem entender o que Daniel queria. Não sem saber se havia perigo. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei meu celular, tremendo, e liguei para Clara, minha melhor amiga desde os tempos de juventude. Uma mulher firme, enfermeira aposentada, que sempre teve um senso quase policial de observação. 28 00 18 00 00 18 30 Rio. Contei apenas o básico e a voz dela mudou de tom imediatamente. Disse que viria no dia seguinte, que eu não deveria ficar sozinha, que eu deveria vigiar Daniel sem que ele percebesse. E naquele momento, quando desliguei a chamada, senti que a casa inteira prendia a respiração comigo. Algo estava acontecendo. Algo grande. Algo perigoso. E a verdade, seja ela qual fosse, estava debaixo da grama. Eu só precisava reunir coragem para encará-la. 29 0 18 40 Rio. 00 19 10 Rio. Eu só não sabia que aquilo que estava escondido ali mudaria a minha história de forma tão irreversível que um dia eu entenderia perfeitamente por que aquela velha me deu aquele aviso e por que sua voz continua ecoando dentro de mim até hoje. Passei a noite inteira em claro. O relógio avançava devagar, cada hora marcada não pelo ponteiro, mas pelo peso que apertava meu peito. 30 0 19 20 Rio. 00 19 50 Rio. Daniel dormia no quarto ao final do corredor, e mesmo com a porta fechada, parecia que sua presença ocupava a casa inteira. A cada sombra que se movia, eu imaginava que ele levantaria, abriria minha porta e perguntaria outra vez se eu tinha mexido na grama. A velha do supermercado sussurrava dentro de mim. Sua voz parecia ter sido colocada ali por alguém que me conhecia mais do que eu conheço a mim mesma. Quando seu enteado for embora, não toque na grama do seu jardim. Até ali eu obedeci. 31 00 20 0 Zezo 00 20 30 Rizio. Não toquei, e aquele fecho metálico e o plástico enterrado pareciam me implorar para esperar. Mas esperar o quê? A madrugada trouxe um frio leve, e misturado a ele veio um medo que não era mais só instinto, era certeza. Uma certeza silenciosa de que a grama escondia algo que não deveria estar ali. Algo que poderia me destruir se eu tocasse antes da hora, ou me salvar se eu entendesse no momento certo. 32 00 20 40 mil. 00 21 10 Rio. Quando o sol começou a nascer, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café que tremia entre meus dedos. O silêncio da manhã era tão profundo que até o som da colher batendo na borda da xícara parecia um erro. Eu observava o quintal através da janela e a luz dourada revelava os sulcos na terra com mais clareza do que na tarde anterior. Era impossível ignorar aquele rastro. Eu me perguntava se Daniel sabia que eu tinha visto aquilo, se esperava que eu tocasse a grama. 33 21 20 Rio. 00 21 50 Rio. Se havia deixado algo propositalmente ali para que eu encontrasse, ou para que eu fosse incriminada. Vasculhando minha memória, lembrei de uma conversa antiga, logo depois da morte do meu marido. Eu ainda estava devastada, e Daniel, com aparência triste demais para alguém que mal falara com o pai nos últimos anos, apareceu com uma proposta: reorganizar todos os documentos da casa. Agradeci, mas recusei. Naquele momento, achei que ele queria ajudar. Hoje, sei que aquilo foi o primeiro passo. 34 00 22 DI Rio. 00 22 30 Rio. Com a casa ainda silenciosa, ouvi o barulho da porta do quarto dele. Daniel acordara. Seus passos ecoaram no corredor. Ele passou pela cozinha, e nossos olhares se cruzaram rapidamente. Ele não sorriu, não falou bom dia. Apenas lançou um olhar avaliador, calculista, que me atravessou como gelo. Perguntou se eu tinha dormido bem. Respondi que sim, mesmo sabendo que ele percebia a mentira. 35 0 22 40 mil. 00 23 10 Rio. Ele abriu a geladeira, bebeu água direto da garrafa e, antes de sair para resolver os papéis, deixou cair uma frase. Hoje pode ser um dia importante pra gente, Helena, pra gente. A forma como disse isso fez minha pele se arrepiar inteira. Quando ele se foi, a casa voltou ao silêncio doente de antes.
Respirei fundo e esperei até ouvir o portão se fechar. Só então meus músculos cederam, permitindo que eu me levantasse da cadeira. 36, 00, 23, 20 Rio. 00, 23, 50 Rio. Abri todas as janelas, deixando o vento entrar, tentando varrer o medo que parecia colado às paredes. Mas ele continuou lá, firme, insistente. Olhei para o relógio. Clara chegaria em algumas horas. Isso me dava tempo suficiente para pensar, observar e entender. Fui até a porta que dava para o quintal e parei na soleira. A grama, iluminada pelo sol, parecia até bonita. Mas eu sabia que por baixo daquele verde havia algo esperando para ser revelado. 37 e 0, 24 e 0 mil. 00, 24, 30 mil. Aproximei-me lentamente, mantendo meus pés na calçada lateral. O canto perto do hibisco estava ainda mais suspeito. A terra parecia ligeiramente afundada, como se alguém tivesse colocado peso ali no meio da noite. E, de repente, uma memória recente surgiu. Daniel entrando em casa cansado, suado, com os sapatos sujos de terra, embora dissesse que viera do centro da cidade. Meu coração disparou. Observei mais de perto, e então percebi algo novo. 38, 0, 24, 40 Rio. 0, 25, 10 Rio. Havia um rasgo minúsculo na grama, como se uma ferramenta tivesse sido usada ali. Não era obra do vento, nem de animal. Era marca humana e recente. Afastei-me instintivamente, sentindo a garganta travar. Ao virar para entrar, senti um estalo sob meu pé. Olhei para baixo e vi um pequeno pedaço de papel, amassado, como se tivesse sido arrancado de algo maior. Peguei com cuidado. Era branco, com um selo quase apagado no canto. O símbolo era oficial. Parecia de cartório. 39, 0, 25, 20, Rio. 0, 25, 50, Rio. Um frio profundo me cortou por dentro. Cartório, documentos. Meus dedos tremeram ainda mais quando virei o papel. Havia um pedaço de linha pontilhada, como a base onde se assina algo. Mas onde deveria haver uma assinatura, havia apenas um rasgo. Como se tivessem arrancado o nome de alguém dali. Senti o estômago despencar. A velha parecia agora mais viva do que nunca na minha memória. Quando seu enteado for embora, não toque na grama, porque talvez aquilo não fosse apenas um esconderijo. 40 e 0, 26, Reas, Rio. 00, 26, 30, Rio. Talvez fosse uma armadilha. Talvez, se eu tocasse, se mexesse na terra com as mãos, deixaria minhas impressões digitais em algo que me incriminaria. Algo que ele enterrou propositalmente. O pensamento me atingiu com brutalidade. O plano dele poderia ser me culpar por algo. Algo sério, algo definitivo. Eu comecei a suar frio. Precisava de Clara. Precisava de alguém que me ajudasse a pensar sem o pânico corroendo meu raciocínio. Mas antes que eu pudesse dar um passo para dentro, ouvi a campainha. 41, 00, o 26, 40 Rio. 00, 27, 10 Rio. Meu coração deu um salto. Corri para a sala, respirei fundo e abri a porta. Era Clara, de óculos escuros, expressão firme, postura sempre decidida. Ela não sorriu. Apenas me olhou e disse que eu parecia pálida. Respondi que tinha muito para contar. Convidando-a para entrar, fechei a porta atrás de nós, como quem fecha um mundo de ameaças do lado de fora. Fomos para a cozinha. Contei tudo. A senhora no supermercado. A frase. A grama. O objeto metálico. O plástico. O rastro. O papel rasgado. 42, 0, 27, 20, viu. 00, 27, 50 de viu. Atenção com Daniel. Os documentos que ele quer que eu assine. As conversas secretas. A sensação de estar vivendo dentro de um labirinto armado por ele. Clara me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela cruzou os braços e disse algo que me arrepiou até a raiz do cabelo. Helena, isso tem cheiro de golpe. Golpe bem planejado. E talvez seu enteado não esteja fazendo isso sozinho. Aquilo me atingiu com força. 43,028 mil. 02830 Rio. Não sozinho? Com quem? Com uma mulher? Com um advogado? Com alguém da família? Com alguém do cartório? A mente girou. Eu precisava respirar. Clara se levantou e foi até a janela da cozinha. Observou o quintal em silêncio por longos segundos.
Então voltou a mim com os olhos estreitos. Não toque na grama, não encoste em nada, nem com galho, nada. Se tem algo enterrado ali, pode ter impressões digitais dele, ou de outra pessoa. E se você mexer, pode virar suspeita. 44 28 40 Rio 0029 10 Rio. A velha te avisou porque viu algo nele, ou viu algo em você. Não importa. Agora precisamos agir com calma. Primeiro, observar. Depois, descobrir o que ele quer. Só então a gente age. O ar pareceu voltar aos meus pulmões. Clara sentou-se novamente e segurou minha mão. Sua voz veio mais baixa. Helena, você não está sozinha. Mas a verdade está muito perto. E quando ela aparecer, pode doer mais do que você imagina. Foram palavras duras, mas verdadeiras. 45 029 20 Rio 0029 50 Rio. E naquele instante, olhando para o quintal pela janela, eu senti a presença da velha novamente, como se ela estivesse observando tudo, aguardando o momento em que eu estivesse pronta para ver o que estava enterrado ali. Eu só não sabia ainda que a verdade viria rápido demais. Clara permaneceu comigo durante toda a manhã. Eu me sentia um pouco mais segura ao lado dela, como se sua presença, sempre firme e sensata, fosse capaz de empurrar para longe todas as sombras que rondavam minha casa. 46 0030 00 AS 00030 30 UAS. Ainda assim, o ar parecia pesado, carregado de uma expectativa silenciosa, como se a verdade estivesse prestes a se revelar, mesmo sem minha permissão. A certa altura, Clara se levantou, abriu a porta da cozinha e ficou observando o quintal por longos minutos. Não tocava nada, apenas analisava. Ela costumava dizer que o corpo fala, que os lugares falam, que os detalhes gritam, mas só para quem sabe ouvir. Eu confiava nisso. 47 0 30 40 Rio 00 31 10 Rio. Clara sempre tivera um olhar investigativo, talvez herdado dos anos de hospital, lidando com histórias que sempre tinham um lado oculto. Helena, ela disse sem tirar os olhos da grama, ele fez algo ali, e não faz muito tempo. Meu corpo inteiro estremeceu. Ela se virou para mim e continuou. Mas seja o que for, ainda não podemos mexer. Vamos esperar ele dar o próximo passo. Só assim saberemos o que ele espera que você faça. Assenti, mesmo com o coração disparado. 4800 31 20 Rio 00 31 50 Rio. Eu queria resolver aquilo imediatamente, cavar aquele solo, descobrir o que Daniel havia enterrado. Mas Clara tinha razão. Se era uma armadilha, e tudo indicava que era, eu não poderia cair nela. Sentei-me novamente à mesa e tentei beber um pouco de água, mas a ansiedade não deixava engolir. Cada som da casa parecia amplificado. O tic-tac do relógio, o vento batendo no vitrô, o som distante de um carro passando na rua, tudo carregado. Clara me observava em silêncio. 49 00 32 0 00 32 30 iais. Então, com aquele jeito direto que sempre teve, perguntou: Helena, você confia em Daniel? Fui pega desprevenida. Minha mente se enroscou em memórias contraditórias. O menino quieto que segurava a mão do pai, o jovem rebelde que gritava impropérios, o adulto frio que agora morava sob meu teto, me observando como se eu fosse um obstáculo. Demorei alguns segundos para responder. Não sei mais, disse com a voz embargada. Clara assentiu devagar, como quem já esperava aquilo. 50 0 32 40 Rio 0 33 10 Rio. Até 2 meses atrás, quando você me contou que ele estava irritado porque você não queria assinar uns documentos, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Desde então, ele começou a viver de quê? Ele trabalha? Ele recebe algo? Minha boca ficou seca. Eu sabia que Daniel estava sem emprego, que dizia estar procurando algo, mas nunca o via realmente se esforçar. Ele passava horas no celular, sempre apagando o histórico de tudo. Saía sem dizer onde ia. 51 00 33 20 Rio 00 33 50 Rio. Voltava com cheiro de bebida, mas nunca admitia nada. Era como viver com um estranho. Clara, eu tenho medo, confessei. Ela colocou a mão na minha, apertando com firmeza. E com razão. Mas eu prometo que você não vai enfrentar isso sozinha. Minhas lágrimas ameaçaram cair. Eu me segurei. Precisava de clareza. O relógio marcava quase meio-dia quando ouvimos o barulho do portão sendo destrancado. Meu estômago se revirou instantaneamente.
Daniel tinha voltado. 52-034 Savio. 00-34-30 Zil. Clara se ergueu rapidamente, assumindo uma postura neutra, quase profissional. Eu, por outro lado, senti minhas mãos suarem. O som dos passos dele se aproximando ecoava como se fosse dentro de mim. A porta da sala se abriu. Daniel entrou. Seus olhos passaram por Clara e depois por mim. Ele parecia surpreso ao vê-la ali, mas tentou disfarçar com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Não sabia que teríamos visita, disse ele num tom neutro demais. Clara não sorriu. 5300-3440 viu. 0035-10 riu. Apenas respondeu com suavidade. Resolvi passar para ver como a Helena está. É sempre bom fazer companhia, sabe como é. Daniel observou Clara com um olhar que parecia pesar intenções. Depois, virou-se para mim. Podemos conversar? Sobre os papéis? Meu coração quase saiu pela boca. Clara, percebendo minha reação, se adiantou. Você vai conversar agora com ela? Porque ela me disse que hoje não está muito bem. Eu acho melhor esperar um pouco. O semblante de Daniel mudou sutilmente. 54. 035 20 Biairo. 0035 50 Mel. Uma sombra passou por ele. Não gostou de ser contrariado, menos ainda por alguém presente na minha casa, mas sorriu. Um sorriso estreito, afiado. Claro, podemos esperar, disse, embora a atenção ficasse clara. Ele foi para o quarto, bateu a porta. Clara se aproximou de mim imediatamente. Helena. A expressão dele mudou quando falei dos papéis. Ele espera algo, muito, ou está desesperado. Eu sei, eu senti também, respondi, quase num sussurro. 55-036. Zezés, Sil. 0036-30 Yu. Você percebeu que ele voltou cedo demais? Ela continuou. Sim, eu tinha percebido. Clara olhou pela janela novamente e então seu olhar se fixou. Helena, ela disse quase sem voz, tem algo novo na grama. Meu corpo inteiro congelou. Corremos até a porta, abrimos devagar e vimos, bem no centro do jardim, exatamente onde antes havia apenas um pedaço metálico discreto, agora havia algo maior. Algo que parecia ter sido empurrado para fora da terra. Um volume pequeno, mas perceptível. 56, 036, 40 Rio. 0037, 10 Rio. Como se alguém tivesse mexido ali enquanto estivéssemos dentro de casa. Daniel. Ele estava em casa por apenas alguns minutos. Era o suficiente para mexer na terra? Clara cerrou os olhos. Ele está ficando nervoso, talvez esperando que você faça algo. Talvez esteja acelerando o plano. Eu sentia meu peito apertar, minha visão turvar. E Clara, percebendo, segurou meu ombro. Fique firme, Helena. Nada de tocar nessa grama. Nada. Fechei a porta novamente, tentando manter o controle. 57, 00, 37, 20 Rio. 00, 37, 50 Rio. Mas minha mente girava sem parar. Clara, e se ele estiver tentando me culpar de algo? Algo grave? Perguntei com a voz falhando. Clara respirou fundo. Estou começando a achar que sim. Nessa hora, ouvimos passos vindo do corredor. Daniel estava saindo do quarto. Clara rapidamente se afastou da porta para não parecer suspeita. Eu me sentei à mesa, tentando aparentar normalidade. Daniel entrou na cozinha, observando nós duas. Helena, vamos conversar? Disse secamente. 58, 00, 38, 10 Dazeritas. 00, 38, 30 Reiso. Clara me lançou um olhar silencioso que dizia, cuidado. E antes que eu pudesse responder, Daniel completou. É sobre a casa. A casa. Meu coração parou. A máscara dele começava a cair, e eu percebi naquele exato instante que o que estava enterrado na grama não era apenas um objeto. Era o fio que puxaria toda a verdade. Se você gosta das nossas histórias e quer apoiar o canal, se inscreva agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos profundos, fortes e cheios de verdade. 59. Ísiro, 3840 Viu. 0039 10 Rio. Meu nome é Helena Duarte e juro que naquele instante senti que a casa inteira respirava junto comigo. O ar ficou pesado, quase sólido, como se o próprio tempo estivesse segurando o fôlego, esperando pelo que viria. Daniel estava diante de mim, com uma expressão que ele tentava suavizar, mas que eu finalmente conseguia enxergar como ela realmente era. Fome. Fome de algo que não lhe pertencia. Ele puxou uma cadeira e sentou-se devagar, cruzando as mãos sobre a mesa. 60-39, 20 Rio. 039, 50 Rio. Clara permaneceu ao meu lado, imóvel,
mas percebi pela tensão em seus ombros que ela estava pronta para intervir se fosse necessário. A presença dela me dava algum senso de proteção, mas por dentro eu tremia. Helena, Daniel começou, arrastando as palavras com um tom de falsa paciência. Acho que já passou da hora de resolvermos essa questão da casa. Meu coração bateu tão forte que pude senti-lo pulsar no pescoço. Eu sabia que aquele dia viria. 61 00 40 0 00 40 30 Mas não sabia que chegaria tão rápido, nem que ele falaria com tamanha frieza. Continuei em silêncio. Ele esperava que eu respondesse, que eu me mostrasse vulnerável. Eu não faria isso. Eu trouxe os papéis, disse ele. Mas preciso que você assine hoje. É importante, muito importante. A palavra hoje me fez estremecer. Clara apoiou sua mão na minha perna sob a mesa, como um aviso silencioso. Não diga nada sem pensar. 62 0 40 40 00 41 10 Que papéis são esses, Daniel? Perguntei finalmente, tentando manter a voz firme. Ele sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um sorriso calculado. Documentos simples, só para atualizar a escritura da casa. Nada demais. Clara respirou fundo, cruzou os braços e o encarou com firmeza. Atualizar como? Ela perguntou, com a voz baixa, porém extremamente clara. Daniel desviou o olhar, apenas por um segundo. 63 00 41 20 00 41 50 Mas foi o suficiente para que eu percebesse que ele estava incomodado com a presença dela. Ele não queria testemunhas. Ele precisava de mim sozinha. Dependia disso. Helena sabe do que estou falando, respondeu ele, sem olhar para Clara. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Não, eu não sabia. Eu nunca soube. Ele sempre apresentou tudo de maneira vaga, nebulosa, como se a responsabilidade fosse minha de entender, mesmo sem explicações. Era uma forma de manipulação. 64 00 42 0 00 42 30 Uma forma antiga, usada tantas vezes que eu já reconhecia o cheiro dela. Daniel, continuei, eu não vou assinar nada sem ler com calma. Ele se inclinou para a frente, apertando as mãos, como se estivesse contendo a irritação. Helena, disse, com um tom quase dócil, eu estou tentando ajudar. Você sabe que é difícil manter tudo sozinha. A casa precisa ser atualizada. Isso pode nos proteger no futuro. Você confia em mim, não confia? A pergunta atingiu meu peito como uma flecha. 65 0 42 40 0 43 10 Ele queria que eu dissesse sim. Queria que eu me entregasse, mas eu não confiava. Não mais. E antes que eu pudesse responder, Clara o interrompeu. Protegê-la de quê? Daniel virou-se para ela, olhos estreitos. Isso é assunto de família, disse ele num tom cortante. Clara riu sem humor. Eu sou amiga dela há mais de 40 anos. E estou aqui porque ela não está se sentindo segura com certas mudanças. 66 00 43 20 00 43 50 Então você vai me desculpar, mas enquanto eu estiver nesta casa, eu vou participar da conversa. Daniel apertou o maxilar. Foi sutil, mas eu vi. O verniz dele estava rachando. Então, com um suspiro pesado, ele colocou a mochila sobre a mesa e retirou o envelope amarelo. Meu estômago se virou na hora. Eu já havia visto aquele envelope, o mesmo da mochila no dia anterior, e reconheci a textura. Era igual ao plástico enterrado na grama. Ele colocou o envelope diante de mim, empurrando lentamente. 67 0 44 0 44 30 A superfície deslizou pela mesa como se fosse uma sentença. Eu não toquei. Clara também não. Foi quando percebi a mudança. No canto inferior do envelope havia um pequeno rasgo, quase imperceptível, mas presente. E de dentro dele saía um fiapo de terra. Terra. Da grama. Meu sangue gelou num arrepio que subiu até minha nuca. Daniel percebeu meu olhar e, imediatamente, tentou esconder o canto rasgado, cobrindo-o com a mão. Vamos abrir? Disse ele rapidamente, tentando recuperar o controle. 68 00 44 40 00 45 10 Mas para mim não havia mais Aquele dúvidas. envelope tinha estado na terra. Meu quintal tinha sido usado, enterrado, desenterrado, manipulado. Ele estava se contradizendo perigosamente. E naquele momento, a voz da velha voltou forte como um trovão dentro da minha mente.
Quando seu enteado for embora, não toque na grama do seu jardim. Eu compreendi naquele instante que Daniel queria que minhas digitais estivessem naquele solo, naquele envelope, naquele plástico, em tudo. 69 045 20 Rio 0045 50 Rio. Helena, ele repetiu mais baixo, como se tentasse me hipnotizar. Vamos abrir. Olhei para Clara. Ela estava rígida. Depois olhei para o envelope. E então para Daniel. Não, respondi com firmeza. Ele piscou, surpreso. O quê? Eu disse não. Não vou assinar. Não vou abrir nada. Não vou tocar nisso. Daniel respirou fundo, longamente, como um animal tentando controlar o impulso. Helena, não complique as coisas. Clara levantou-se imediatamente. Ela não vai assinar porcaria nenhuma. 70 bis, 46 bis, 46, 30 bis. E se você continuar insistindo, Daniel, eu mesma chamo a polícia para saber por que diabos você enterrou documentos no quintal da sua madrasta. O silêncio que se seguiu foi tão denso que pareceu absorver o ar da sala. Daniel congelou, seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez eu vi medo neles. Medo real. Você... Ele murmurou encarando Clara. Você não sabe do que está falando. Sei, retrucou ela firme. E você também sabe que sei. Ele olhou para mim. 7100 46 40 Rio 0047 10 Rio. E naquele olhar, percebi tudo o que ele realmente queria. Ele acreditava que eu era fraca, acreditava que eu cederia, que eu era moldável, que eu o amava como um filho. Mas naquele dia, ele viu que estava enganado. Helena, ele disse agora com o tom endurecido. Eu volto depois. Pense bem no que está fazendo. Pegou o envelope e a mochila, saiu da cozinha e ouvi a porta da sala bater com força. O portão se abriu segundos depois. Ele foi embora. 72 047 20 Ciaus 0047 50 Cial. Clara e eu permanecemos imóveis por longos minutos, ouvindo o silêncio voltar a se encaixar entre as paredes. Quando finalmente recuperei o ar, Clara disse: ele está com medo. Isso é bom. Mas agora precisamos descobrir o que está naquela grama. E rápido. Olhei para o quintal através da janela e vi. O volume no centro da grama havia aumentado. Alguém mexera ali mais uma vez. Meu coração parou. 73 048 Sakiru 0048 30 pés. E pela primeira vez, desde o aviso no supermercado, eu senti que estava prestes a descobrir algo terrível. Clara e eu permanecemos em silêncio por longos segundos, observando aquela elevação estranha no centro da grama, que parecia ter crescido enquanto Daniel esteve dentro da casa. A luz da tarde batia sobre o jardim, revelando nuances que antes eu não tinha percebido. O verde parecia mais escuro em alguns pontos, como se a terra por baixo estivesse úmida, revolvida, respirando. Havia algo ali. 74 00 48 40 Rio 0049 10 Rio. Algo que insistia em emergir, como um segredo lutando para ser revelado. Clara respirou fundo, juntando coragem. Helena, você percebeu? Disse ela, mantendo os olhos fixos no quintal. Ele mexeu ali enquanto estávamos na cozinha. Eu assenti, sentindo meu coração acelerar. Eu sei, eu senti. 75 0 49 20 Hertz 0 49 50 Reu. Mas por quê? Por que insistir em enterrar e desenterrar algo? O que ele quer que eu faça? Clara fechou a porta da cozinha com calma, como se quisesse se proteger não apenas do vento, mas do próprio mundo. Depois puxou uma cadeira e sentou-se diante de mim, segurando minhas mãos. Ele está ficando desesperado, disse ela, com a voz firme. Quando alguém começa a agir assim, com pressa, com movimentos bruscos, é porque o plano dele está escapando pelas mãos. 76 0 50 0 0 00 50 30 0. E o seu não foi a primeira rachadura. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de percepção. Eu começava a entender de verdade, que uma armadilha havia sido montada, peça por peça, e que por pouco eu não caíra nela. Clara, falei quase num sussurro, você acha que tem algo ali que possa me incriminar? Ela hesitou, e essa hesitação falou mais do que qualquer palavra. Eu não quero te assustar, respondeu ela finalmente, mas sim. 77 0 50 40 mil 0051 10 Rio. Acho que é possível. Ele é inteligente, Helena. Inteligente e rancoroso. Eu vi homens assim no hospital.
Homens que manipulavam as pessoas até elas duvidarem da própria sanidade. Ele sabe que você vive sozinha. Ele sabe que você está vulnerável. E sabe também que a casa é o único bem que você tem. Meu peito apertou. Eu estava começando a sentir algo mais profundo do que medo. Era a sensação de estar vivendo dentro de um conto que nunca escolhi participar. 78 00 51 20 Rio. 00 51 50 Rio. Um conto onde o vilão morava sob o mesmo teto que eu. Clara, e se... Minha voz falhou. E se ele estiver tentando me tirar daqui? Me destruir? Clara apertou minha mão com força. Ele não vai conseguir. Mas precisamos ser mais espertas que ele. Precisamos saber exatamente o que está naquela terra antes que ele volte. Antes que ele revele a próxima carta do jogo. Eu olhei para o quintal de novo. O volume no gramado parecia ainda mais evidente à distância. 79 00 52 Rios. 00 52 30 Rios. Eu podia quase ver o contorno de algo retangular por baixo da terra. Algo que já não estava totalmente enterrado. Algo que Daniel queria que eu tocasse. Helena, disse Clara de repente, com os olhos arregalados. Olha ali, segui seu olhar. Do lado direito da grama, bem perto do muro, havia um pequeno risco novo, como um arrasto. Era discreto, mas presente, uma marca fresca. Ele arrastou alguma coisa, murmurei, com a mão sobre o peito. Ele tentou tirar ou colocar algo ali. 80 Rio 52, 40 Rio. 00 53 10 Rio. Clara ficou em silêncio, analisando a grama com um olhar clínico, cirúrgico. Ou ele tentou verificar se você tinha mexido, concluiu ela. Essa frase me atingiu como um golpe. Ele estava testando, medindo meu comportamento, observando tudo. Ele queria que eu me aproximasse, que eu tocasse, que eu me sujasse com aquela terra. Mas por quê? De repente, um pensamento atravessou minha mente como um clarão. Algo tão terrível, tão pesado, que minhas mãos gelaram instantaneamente. Onhuns 53, 20 Rio, 53, 50 Remil. Clara, sussurrei, com a voz trêmula. E se ele tiver enterrado algo que não deveria estar aqui? Algo que eu não posso nem imaginar? Clara me olhou com uma seriedade profunda. Helena, você acha que ele seria capaz disso? Eu abri a boca, mas não consegui responder. Porque sim, eu achava. 82, 00, 54. Yarisquei. 00054 de 30 Rio. A maneira como ele controlava cada espaço da casa, como mexia nas minhas coisas, como sorria falsamente quando eu o confrontava. Tudo isso estava apontando para um desequilíbrio que agora se tornava impossível ignorar. Clara respirou fundo. Precisamos agir, mas com inteligência. Não podemos tocar nada. Nada. Precisamos de alguém que possa ver o que está ali sem nos comprometer. Alguém? Quem? Perguntei, quase suplicando. 83 0 54 40 Rio. 00 55 10 Rio. E então, pela primeira vez naquele dia, Clara sorriu de um jeito diferente. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem encontra a saída de um labirinto. Eu conheço alguém, disse ela. Um policial aposentado. Trabalhamos juntos em alguns atendimentos no hospital. Ele é discreto, honesto. Sabe identificar armadilhas legais. Se alguém pode nos ajudar a ver o que está ali sem nos colocar em risco, é ele. Meus olhos se encheram de esperança pela primeira vez em dias. 84 00 55 20 Rio. 00 55 50 Rio. Você acha que ele viria? Por você? Pela sua idade? Pela possibilidade de fraude? Ele vem na mesma hora, garantiu ela. Mas só se você quiser. Engoli em seco. A sombra da grama parecia crescer diante de mim, mesmo eu estando dentro da cozinha. Eu sentia que o tempo estava correndo contra mim, contra nós. Eu quero, respondi sem hesitação. Eu quero, Clara. Eu preciso saber a verdade. Clara pegou o celular imediatamente. 85 0 56 0 0 56 30 Rio. Mas antes de ligar, me olhou nos olhos com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Helena, depois que descobrirmos o que está ali, não haverá mais volta. Sua vida vai mudar para sempre. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o peso da decisão. Minha vida já começou a mudar, respondi. Agora eu só quero a verdade. Clara assentiu, discou o número e levou o celular ao ouvido. 86 00 56 40 Rio. 057
10 riu. E eu fiquei ali, imóvel, observando a grama do meu jardim pela janela, enquanto a sensação de que estávamos prestes a despertar algo muito maior que nós duas tomava conta de mim. Minutos depois, Clara desligou o telefone. Ele vem, disse ela. Hoje mesmo. Meu coração quase parou, e foi nesse exato instante, enquanto eu tentava respirar, que notei um detalhe novo na grama. Uma pequena dobra metálica, mais exposta do que antes, quase totalmente visível. 87 057 20 rio. 057 50 rio. E, pela primeira vez, senti que aquilo ali não estava apenas escondido. Estava tentando sair. O resto da tarde se arrastou com um peso quase insuportável. A cada minuto que passava, eu sentia como se a casa estivesse mudando de forma ao meu redor, ficando menor, mais densa, mais apertada. A sensação era a de estar sentada dentro de um segredo prestes a explodir. Clara e eu permanecíamos juntas na cozinha, observando a grama pela janela como duas sentinelas silenciosas. 880058 às 005830 tácias. A dobra metálica no centro do jardim parecia crescer diante dos nossos olhos. Não era possível que ela estivesse tão exposta pela manhã. Algo, ou alguém, a havia puxado para cima. Algo insistia em ser visto. Ele mexeu ali de novo, murmurou Clara com os braços cruzados, a postura alerta. Helena, seja o que for que está naquela terra, Daniel quer te envolver. Minha respiração ficou curta, rasa. A sombra do medo me envolvia com dedos gelados. 89, 00, 58, 40 viu. 00, 59, 10 viu. Clara, e se for algo criminal? Algo grave? Perguntei sentindo as palavras atravancarem na garganta. Ela me encarou por um momento. Seu olhar carregava uma determinação que parecia quase sagrada. Seja o que for, Helena, não é culpa sua. Você precisa colocar isso na cabeça antes de tudo. Foram palavras que caíram sobre mim como um bálsamo quente. Mas mesmo assim, meu corpo não relaxou. 90, 0, 59, 20, real. 0, 59, 50, real. Algo dentro de mim dizia que estávamos nos aproximando de uma revelação que poderia quebrar meu mundo ao meio. Clara se levantou e andou até a porta que dava para o quintal, abrindo apenas o suficiente para sentir o vento. A luz da tarde batia forte, criando sombras longas sobre a grama. O ar cheirava a solo revirado. Aquele cheiro úmido que sempre me lembrava das poucas vezes em que meu marido fazia jardinagem. Pensei nele. 91. 0100 Iselts. 01030 Iselts. Pensei no quanto ele confiava no próprio filho, mesmo quando Daniel claramente dava sinais de desvio. Pensei no quanto ele acreditou que eu e Daniel um dia nos amaríamos como mãe e filho. Uma esperança que nunca floresceu de verdade. Agora, tudo aquilo se torcia dentro de mim, como uma raiz podre. Que horas ele chega? Perguntei, referindo-me ao policial aposentado. Clara olhou o relógio. Ele deve estar a caminho. Disse que precisava só pegar alguns equipamentos. 92 01 00 40 Yausais. 01 01 10 Yaus. A palavra equipamentos me fez engolir seco. O que era necessário para observar a terra sem tocá-la? O que ele esperava encontrar? Sentei-me, tentando controlar o tremor nas mãos. A madeira da mesa era fria, antiderrapante. Ainda assim, meu corpo inteiro parecia escorregar para o abismo da ansiedade. De repente, um barulho leve ecoou do lado de fora. Clara e eu nos entreolhamos imediatamente. Não era o vento, não era um pássaro, era algo mais lento, mais preciso. Passos. 93 01 201 20 is. 01 01 50 is. Passos atravessando o corredor lateral da casa. Clara correu discretamente até a fresta da cortina da sala. Observou por alguns segundos e depois se abaixou, voltando rapidamente para a cozinha. É ele, sussurrou ela, ofegante. O policial? Perguntei com um fio de esperança. Não, respondeu Clara com o olhar duro. É o Daniel. Meu coração caiu como um peso morto dentro do peito. Clara apagou a luz da cozinha instintivamente. 94 01 02 Zaus Zau 01 02 Serins Yel. Eu permaneci imóvel, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Escutamos a chave entrar na fechadura, mas eu não tinha dado permissão para ele sair novamente. Não tinha ouvido o barulho do portão. Onde ele esteve? O que ele fez?
A porta da sala se abriu com um rangido lento. Senti o ar mudar, como se um predador tivesse entrado na minha casa. Os passos dele avançaram, lentamente, como se estivesse farejando algo. 95, 01, 02, 40 carreiras, 01, 03, 10 rios. Clara me puxou pelo braço e nos posicionou atrás da parede da cozinha, fora do ângulo de visão da sala. Ela fez um gesto para que eu não emitisse som algum. Daniel caminhou alguns metros e então parou. Seu silêncio era pior do que qualquer palavra. Helena, ele chamou, com uma voz estranhamente suave. Eu fechei os olhos. Algo na entonação dele era profundamente errada. Um falso carinho, um toque teatral, um convite para a minha própria queda. Clara segurou minha mão com força. 96, 01, 03, 20 mil. 01, 03, 50 rio. Os passos dele continuaram, entrando na cozinha. A sombra dele passou pela parede. Eu quase pude sentir o calor do seu corpo. Mas Daniel não nos viu, porque Clara havia apagado a luz e nos colocado num ponto cego. Ele caminhou até a janela que dava para o quintal. O silêncio dele observando a grama era ensurdecedor. Então você chamou reforço, Helena. Murmurou ele, quase para si mesmo. Inteligente, mas tarde demais. Meu corpo congelou. 97, 01, 4, Zé que eu rezo. 01, 04, 30, eu rei. Clara arregalou os olhos, segurando minha mão com mais força. Daniel ficou ali mais alguns segundos, observando o jardim, como se estivesse fazendo cálculos na própria mente. Depois deu um suspiro pesado, como quem toma uma decisão irreversível. Tudo bem, disse ele num tom frio. Vamos acelerar as coisas então. E saiu. O som dos passos dele indo para a sala ecoou como marteladas dentro do meu peito. A porta se fechou. O portão bateu logo depois. 98, 01, 04, 40 viu. 01, 05, 10 viu. Quando o silêncio finalmente voltou, minhas pernas cederam. Me apoiei na pia, ofegante, lutando para recuperar o ar. Clara, sussurrei. O que ele quis dizer com acelerar? Ela não respondeu imediatamente. Puxou a cortina devagar, observando o quintal com olhos de sentinela. Helena, disse ela por fim, ele vai tentar fazer algo antes que possamos entender o que está ali. Eu coloquei as mãos no rosto, sentindo um nó de desespero se formar na garganta. 99, 01, 205, 20 iu. 01, 105, 50 iu. Algo como o quê? Clara respirou fundo. Mas ele está nervoso. Eu não sei. Está agindo como alguém prestes a perder tudo. E pessoas assim são imprevisíveis. O tempo parecia ter perdido o ritmo. Ficamos ali, paradas, tentando controlar a respiração, tentando entender o alcance da situação. Até que, finalmente, depois de longos e torturantes minutos, ouvimos o portão da casa novamente. Dessa vez, Clara olhou pela cortina e sorriu aliviada. É ele, o policial. 100. 016 01630 Rio. Um homem alto, de ombros largos e expressão experiente entrou, carregando uma pequena maleta preta. Seus olhos vasculharam o ambiente como se pudesse ver a história inteira apenas pelos detalhes da casa. Você é a Helena? Perguntou ele, com uma voz firme, porém respeitosa. Assenti, ainda sentindo o tremor residual da visita de Daniel. Meu nome é Roberto. Clara me explicou algumas coisas no telefone, mas preciso que você me diga exatamente o que viu e o que teme. 101, 01, 06, 40 Rio. 01, 7, 10 Rio. Clara me incentivou com um gesto e eu comecei a falar. Contei tudo. Desde a velha no supermercado até a dobra metálica agora visível na grama. Nesse momento, Roberto caminhou até a janela e avaliou cuidadosamente. Seus olhos ficaram estreitos. Isso não é comum. Nada disso é comum, disse ele voltando-se para mim. Mas eu consigo averiguar o que está ali sem que você toque em nada e sem que a lei possa te culpar por qualquer coisa que apareça. 102. 0107 20 Rio. 0107 50 Fio. Essas palavras provocaram um misto de medo e esperança dentro de mim. Clara respirou fundo. Eu também. Roberto abriu a maleta lentamente, e quando viu o que havia dentro dela, percebi que estávamos prestes a descobrir a verdade. Aquela que Daniel tentou tanto enterrar.
Quando Roberto abriu a maleta, sentiu o ar da cozinha ficar mais pesado, como se aquela simples ação tivesse o poder de reescrever o destino. 103, 01, 08, 01, 08, 30, Yeliomei. Lá dentro havia ferramentas que eu nunca tinha visto antes, espécies de sondas finas, lanternas especiais, pequenos frascos transparentes e até um dispositivo que parecia uma câmera telescópica. Clara observava tudo com a atenção de quem já tinha testemunhado dezenas de situações limítrofes dentro de hospitais, mas mesmo ela pareceu apreensiva. 104, 01, 08, 40, Gigas. 01, 09, 10, viu. Helena, disse Roberto com voz calma. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda o seguinte. Se houver algo enterrado ali que não deveria estar, eu vou descobrir. Mas essa descoberta pode mudar sua vida para sempre. Você está preparada? Olhei para Clara. Ela apenas assentiu, com um olhar que misturava ternura e firmeza. Eu respirei fundo. Eu preciso saber, respondi. Eu não aguento mais viver com essa sombra. 105, 01, 09, 20 Rio. 01, 09, 50 Rio. Roberto fechou a maleta com cuidado e se dirigiu à porta que dava para o quintal. Ao abrir, o vento da tarde entrou, carregando um cheiro denso de terra, quase como se o solo estivesse respirando, ou esperando. Seguimos atrás dele. Eu e Clara caminhávamos devagar, como quem se aproxima de um abismo. A luz do fim da tarde pintava o quintal de dourado, mas nada daquilo parecia bonito. A grama estava úmida, irregular, com marcas claramente recentes. 106, 01, 10, 0 milhais, 01, 10, 30 milhais. Roberto agachou-se perto da área onde a dobra metálica aparecia. Ele não tocou nada, observou longamente, movendo a cabeça levemente para os lados. Este solo foi mexido nas últimas... Ele fez uma pausa curta. 12 horas no máximo. Meu coração acelerou. 12 horas. Daniel estivera ali de manhã. E depois, novamente à tarde, ele havia mexido enquanto estávamos na cozinha. Veja isto, disse Roberto, apontando para o volume sob a grama. A terra está mais escura nesta região. 107, 01, 10, 40 Rio. 01, 11, 10 Rio. Alguém enterrou algo de forma improvisada, mas o formato, ele franziu a testa. Não parece natural. Clara se aproximou um pouco mais, mantendo distância da área suspeita. O que quer dizer com isso, Roberto? Ele demorou alguns segundos para responder. Parece uma caixa, algo retangular, e não muito grande. Senti minhas mãos se tornarem gelo. Uma caixa? Repeti com a voz falha. Roberto assentiu. Sim, e está muito mais próxima da superfície do que deveria. 108, 01, 11, 20 Rio. 01, 11, 50 Rio. Isso indica que houve tentativas de retirá-la ou recolocá-la. Ele ergueu os olhos para mim. Isso costuma acontecer quando quem enterra algo está indeciso ou com pressa. A palavra pressa ecoou como um trovão dentro de mim. Daniel estava em pânico. Ele temia que eu descobrisse, temia que eu visse antes da hora. E isso revelava mais do que qualquer explicação verbal. Roberto retirou um instrumento que parecia uma haste fina com uma microcâmera na ponta. 109, 01, 12, 00, 01, 12, 30 Sil. Ligou-o, e a luz azulada emanada pelo dispositivo iluminou discretamente a região da dobra metálica. Vou introduzir a sonda lateralmente, sem tocar a área principal. Assim evitamos contaminar ou alterar qualquer evidência. Ele falou como quem está acostumado a lidar com crimes, com segredos, com armadilhas, e aquilo me assustou profundamente. Clara segurou meu braço. Respira, Helena, pediu ela. Só respira. Tentei obedecer, mas o ar parecia não entrar. De 10, 01, 12, 40 Sil. 01, 13, 10 Sil. Roberto inseriu a sonda com extrema delicadeza, afundando apenas alguns centímetros na terra ao lado da região levantada. Um som metálico abafado ecoou. Meu coração quase saiu pela boca. O que foi isso? Perguntei com a voz trêmula. Roberto inclinou a cabeça. Metal, respondeu ele. A caixa é metálica. Pequena, mas resistente. Caixa metálica. Enterrada no meu quintal, por Daniel. Clara me olhou com uma expressão que misturava medo e certeza. 111, 01, 13, 20 Rio. 01, 13, 50 Rio. Roberto, ela disse com cautela. E dentro da caixa? É possível ver algo? Ele assentiu, embora sua expressão fosse grave.
Sim, pela posição e profundidade, posso tentar um ângulo sem mexer no solo. Ajustou a sonda. O visor em seu celular, conectado ao dispositivo, começou a exibir imagens. No começo, apenas terra, depois sombras, e então um reflexo, pequeno, mas nítido. Roberto congelou. Clara deu um passo à frente. 112.01, 14.02, 01, 14 Ruiz. O que é isso? Quando o foco ajustou, eu senti o mundo inteiro girar um pouco. Lá dentro, protegido pela caixa metálica, havia plástico transparente, idêntico ao que encontrei pela manhã, e algum tipo de papel dobrado. Mas não era um papel comum, era uma folha timbrada. Eu reconheceria aquele timbre em qualquer lugar. Era de cartório. Minha visão escureceu por um instante. Helena, chamou Roberto suavemente. Você reconhece isso? Eu mal conseguia falar. Sim, sussurrei. É de cartório. 113, 01, 14, 40 Rio. 01, 15, 10 Rio. Meu marido tinha documentos assim. Clara colocou a mão na boca, horrorizada. Meu Deus, ela murmurou. Daniel está plantando documentos no seu quintal. Roberto desligou a sonda por um momento, respirou fundo e se levantou, olhando para mim com uma mistura de compaixão e alerta profissional. Helena, vou ser direto com você. Sua voz estava firme. Isso é a preparação de uma fraude. Ele pretende usar esses documentos para te incriminar ou tirar a casa de você. Ou possivelmente ambos. 11401 15 20 Rio. 01 15 50 Rio. A dor daquelas palavras me atravessou como uma faca. Eu já suspeitava, eu já desconfiava, mas ouvir isso dito tão claramente por alguém experiente me destruiu por dentro. Daniel, minha voz quase não saiu. Daniel quer me destruir? Roberto se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Sim, ele quer te tirar do caminho, e está fazendo isso com calma, com método e com malícia. Meu estômago se revirou. A respiração ficou curta, irregular. 115, 01, 16, 01 Rio, 01, 16, 30 Rio. Tudo ao meu redor parecia se mover devagar, como se eu tivesse sido deslocada para dentro de um pesadelo real. Clara tentou me abraçar, mas eu estava dura demais, congelada demais. Helena, ela murmurou, nós vamos impedir isso, juro que vamos. Mas eu mal conseguia registrar as palavras. Roberto voltou a se ajoelhar, ajustando a sonda novamente. Ainda não terminamos, disse ele. Preciso verificar se há mais alguma coisa. Caixas assim geralmente guardam mais de um item. 116, 01, 16, 40, Rio. 01, 17, 10 e Rio. Clara engoliu seco. Mais? O que mais poderia ter ali? Roberto não respondeu imediatamente. Quando a imagem voltou ao visor, pude ver mais detalhes. O interior da caixa era estreito, mas havia 2 compartimentos. No segundo, algo me fez recuar instintivamente. Parecia um objeto pessoal. Algo que eu conhecia. Algo que nunca deveria estar ali. Um anel. O anel do meu marido. Um anel desaparecido há 3 meses. Justamente quando Daniel começou a morar comigo. Minhas pernas fraquejaram. 117. 01, 17, 20, viu. 01, 17, 50, viu. Clara me segurou antes que eu caísse. Roberto exalou lentamente. Agora a intenção dele está clara, disse ele. Ele quer construir um cenário para provar que você roubou, falsificou ou destruiu documentos importantes. Ou até que você está escondendo algo do espólio dele. Minha garganta queimou. Mas, por quê? Perguntei com um fio de voz. Por que ele faria isso comigo? Porque você é o único obstáculo entre ele e esta casa, Helena, respondeu Roberto. 118, 01, da 18, Yadis Harus. 01, 18, 30 Silus. E porque homens como ele não amam ninguém, apenas possuem. Eu tremi inteira. Por um instante, desejei que aquele fosse o fim, mas Roberto não tinha terminado. Helena, disse ele com uma expressão ainda mais grave, tem mais uma coisa. Meu coração parou. O quê? Ele ajustou a sonda mais uma vez. A imagem tremeu. E então apareceu. Uma terceira seção da caixa, com algo dobrado, lacrado, endurecido. Roberto aproximou a câmera e leu em voz baixa. Testamento. 119, 01, 18, 40 viu. 01, 19, 10 viu. Senti minhas pernas falharem de novo. Clara apertou meu braço com força. Helena, ela sussurrou.
Isso é pior do que imaginamos. Roberto desligou o aparelho e ergueu o olhar para nós duas com uma expressão sombria. A guerra começou, disse ele, e Daniel está muito à frente. Meu corpo inteiro se arrepiou, mas ele não sabia que naquele momento algo dentro de mim finalmente começava a lhe acordar. Algo que Daniel não esperava. Algo que iria mudar tudo. Ou 2001 ou 1920 Rio. 01 1950 Rio. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Até então, eu havia sido uma mulher tomada pelo medo, pelo choque, pela incredulidade diante da crueldade silenciosa que Daniel vinha alimentando há meses dentro da minha própria casa. Mas quando Roberto desligou a sonda e pronunciou aquela palavra, testamento, algo se quebrou dentro de mim. Algo se partiu, mas também algo nasceu. Era como se a Helena assustada tivesse finalmente deixado espaço para outra Helena. 121 01 20 0 Gel 01 20 30 Rio. Uma que eu mesma não lembrava que existia. Uma que minha juventude conheceu, mas a vida adulta foi apagando com responsabilidades, lutos, obrigações e tentativas de ser paciente com o mundo. Uma Helena que sabia lutar. Clara percebeu isso antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Ela segurou meu braço e me encarou com olhos atentos, quase brilhantes. Helena, você está bem? Eu respirei fundo. O ar entrou queimando, mas entrou inteiro. 122, 01, 20, 40 Rio. 01, 21, 10 Rio. Pela primeira vez em dias, senti que eu estava respirando com o corpo todo. Estou, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Não bem, mas desperta. Roberto se levantou totalmente, limpando a terra das mãos e fechando a maleta. Ele me observou com uma expressão que misturava respeito e preocupação. A partir de agora, Helena, tudo que fizermos deve ser meticuloso, disse ele. Você precisa entender que Daniel não é mais só um problema familiar. Ele é um adversário. SIM 23 01 21 20 Rio. 01 21 50 Rio e um adversário perigoso. Eu assenti. Eu sabia. Talvez tivesse evitado admitir isso até agora, mas no fundo eu sempre soube. Clara cruzou os braços inquieta. Roberto, o que fazemos agora? Ele olhou para a grama novamente, como se a terra estivesse conversando com ele. A caixa deve permanecer onde está por enquanto. Se eu mexer, posso comprometer evidências importantes. 124 01 22 00 01 22 30 Rio. E, pela forma como ela está posicionada, é possível que Daniel queira voltar aqui para retirá-la ou reposicioná-la mais tarde. Isso pode nos dar vantagem. Podemos pegá-lo em flagrante. A palavra flagrante acendeu algo dentro de mim. Era isso. Eu não queria apenas descobrir o que Daniel estava fazendo. Eu queria desmontar seu plano peça por peça. Queria expor sua maldade diante do próprio espelho. Mas Roberto continuou. Vamos registrar imagens. 125 01 22 40 Rio. 01 23 10 Rio. Fotos da posição, da terra, da dobra metálica, da umidade. Vou filmar a sonda para documentar o interior. Assim, teremos provas de que essa caixa estava aqui antes de qualquer ação nossa. Provas de que você não tocou em nada. Isso será crucial. Senti meu peito se contrair em gratidão. Eu nunca imaginei que um dia estaria em um quintal, ao lado de um policial aposentado, tentando provar minha inocência em relação a um crime que não existia. Mas a vida, às vezes, é impiedosa com suas ironias. 126. E 1, 23, 20 mil. 01, 23, 10, 50 viu. Roberto começou a fotografar tudo, cada ângulo, cada detalhe. A forma como a luz batia sobre a terra recém-mexida, a textura irregular do solo, o contorno do objeto enterrado. Tudo era matéria bruta para uma defesa impecável e, ao mesmo tempo, para a ruína de Daniel. Clara ficou ao meu lado, observando. Ela parecia um pilar, uma âncora. Eu não sabia o que teria acontecido comigo se não fosse a presença dela. Talvez eu tivesse cedido ao pânico. Talvez Daniel tivesse conseguido o que queria. 127, 01, 24, 0, 01, 24, 30, Zeu. Talvez hoje eu estivesse assinando aqueles papéis, mas o destino, às vezes, coloca anjos disfarçados na vida da gente. Depois de registrar tudo, Roberto guardou os equipamentos e limpou as mãos. Agora, Helena, disse ele, eu preciso saber.
Você tem acesso a todos os documentos originais do seu marido? A escritura verdadeira? O testamento legítimo, se houver. Meu coração disparou. Eu lembrava vagamente dos documentos. 128, 01, 24, 40 Rio. 01, 25, 10 Rio. Lembrava do dia em que meu marido, ainda forte e lúcido, os colocou no cofre. Lembrava da chave, lembrava da confiança, lembrava do amor. Mas também lembrava de Daniel mexendo naquele cofre semanas atrás. Minha voz falhou. Eu acho que sim. Estão no cofre. Mas algo me diz que Daniel mexeu lá. Roberto franziu a testa. Precisamos verificar isso. Hoje ainda. Antes que ele volte. Clara apoiou a mão na minha cintura. Vamos, Helena. Eu vou com vocês. Entramos em casa. 129. 01, 25, 20 Rio. 01, 25, 50 Rio. Cada passo que eu dava parecia mais firme do que o anterior. A casa, que antes me parecia opressora, agora parecia apenas um espaço onde a verdade começava a se revelar. Daniel não estava ali. Não naquele momento. E isso me deu uma coragem estranha. Fomos até o quarto onde ficava o cofre. Um pequeno móvel de madeira antiga, herdado do pai do meu marido. A chave estava na gaveta, eu sabia disso. Abri a gaveta com mãos trêmulas, mas a chave estava ali. 130 01 26, Rio. 01 26 30 Rio. Quando a segurei, senti um arrepio percorrer meu braço. Era como se estivesse segurando a mão do meu marido novamente. Vamos abrir, disse Roberto, posicionando-se ao meu lado. Introduzi a chave no cofre. O clique metálico ecoou de forma quase simbólica. Girei a tranca. O cofre abriu. O cheiro que saiu não era de mofo nem de papel antigo. Era um cheiro estranho, de algo recém-mexido. Minha garganta travou. 3101 26 40 Rio. 01 27 10 Rio. Dentro do cofre havia 2 pastas de documentos que eu nunca tinha visto. Uma folha dobrada com meu nome escrito de forma torta. E um envelope pardo, idêntico ao que Daniel estava carregando mais cedo, mas o pior ainda estava por vir. A pasta original, aquela onde meu marido guardava seus papéis mais importantes, estava faltando. Clara cobriu a boca com as mãos. Daniel, murmurou ela. Daniel tirou os documentos originais. Eu tremia inteira. 132, 01, 27, 20, Rio. 01, 27, 50, Rio. Roberto inclinou-se, analisando tudo com olhos de águia. Ele não tocou em nada, mas observou cada detalhe. Isso confirma tudo, disse ele. Ele substituiu documentos, retirou os verdadeiros, criou cópias ou versões alteradas. E enterrou uma caixa com o que ele quer atribuir a você. Ele está montando uma fraude de proporções sérias. Eu senti uma raiva quente subir pelo meu peito. Não uma raiva descontrolada, não uma raiva cega. Era uma raiva lúcida. 133, 01, 28, 0 Rio. 01, 28, 30 Rio. Era a raiva de quem finalmente entendeu que o amor que ofereceu foi usado como arma contra você. Era a raiva de saber que alguém se aproveitou da sua dor, da sua solidão, do seu luto, para destruir o que você mais tinha de valioso, sua dignidade. Clara segurou minha mão. Helena, respira. Eu respirei. Roberto fechou o cofre novamente. Temos o suficiente para acionar apoio oficial, disse ele. Mas quero sugerir algo. Antes de envolver a polícia, deixemos Daniel voltar. 134 01 28 40 Rio. 01 29 10 Rio. Quero observar o comportamento dele. Quero ver se ele tenta mexer na caixa. Isso pode nos dar provas para uma acusação ainda mais forte. Clara arregalou os olhos. Você acha seguro? Roberto respondeu. Se ficarmos juntas, sim. Helena não ficará sozinha em momento algum. E de noite, quando ele acreditar que tem controle, nós veremos o contrário. Eu senti a raiva se transformar em firmeza. Roberto, disse eu, encarando-o diretamente. Eu quero que ele seja pego com as próprias mãos. 135, 01, 29, 20, Rio. 01, 29, 50, Rio. Eu quero que ele enfrente a verdade que tentou enterrar. Quero que ele saiba que eu vi tudo. E que ele não conseguiu me destruir. Roberto assentiu, com respeito. Então vamos fazer isso. Quando voltamos para a cozinha, a luz do início da noite começava a se espalhar pelo quintal. E foi então que eu percebi algo novo. Algo que me cortou a respiração. A dobra metálica estava mais exposta, como se alguém tivesse puxado a caixa,
mesmo na nossa ausência, alguns milímetros para cima. 136, 01, 30, 0, 0, Guilho. 01, 30, 30, Guilho. Roberto arregalou os olhos. Ele voltou, e rápido. Clara apertou meu braço. Helena, ele está desesperado. E eu senti, naquele instante, que o confronto final estava se aproximando. Eu não era mais a mesma mulher que pagou as compras da velha no supermercado. E Daniel estava prestes a descobrir isso. A noite chegou devagar, como se estivesse tentando nos avisar que o pior ainda não havia acontecido. E 37, 01, 30, 40, Rio. 01, 31, 10, Rio. A luz do quintal parecia mais fraca do que o normal, e as sombras que se alongavam sobre a grama carregavam um tipo de silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Um silêncio tenso, alerta, como se o próprio solo estivesse aguardando a próxima movimentação de Daniel. Quando Roberto percebeu que a caixa metálica havia sido puxada mais para cima, mesmo sem ninguém ter ido ao quintal, seus olhos se estreitaram como os de um soldado veterano que reconhece uma emboscada. T-38, 01, 31, 20 Rio. 01, 31, 50 Rio. Isso significa que ele voltou num intervalo muito curto, disse ele baixinho. Daniel está monitorando vocês. Talvez observe de longe. Talvez tenha passado rápido por aqui. Mas ele está nervoso. Está tentando ajustar o plano. E isso é perigoso para ele. Clara me segurou pelo ombro, respirando fundo. Helena, precisamos ficar juntas o tempo inteiro. Eu sei, respondi, sentindo meu peito vibrar com uma mistura de medo e energia que eu nunca tinha experimentado antes. C39 Z1 32 ESS. Z1 32 30 Rio. Não vou me afastar de vocês. Roberto se aproximou mais da janela. A lâmpada da cozinha refletia em seus olhos atentos. Vamos fazer o seguinte. Ele inspirou devagar. Vou ficar aqui até tarde, talvez até de madrugada, se for preciso. O ideal é observar se ele volta ao quintal de novo, se tocar na caixa, se tentar remover algo. Cada movimento dele é uma prova. Clara concordou imediatamente. Eu fico com vocês, nem pense em me mandar embora. 140, 01, 32, 40 Rio. 01, 33, 10 Rio. Roberto sorriu leve, como quem respeita a lealdade de uma amiga verdadeira. Então vamos nos organizar. Helena, eu quero que você continue agindo normalmente, sem demonstrar que sabe de nada, sem confrontar, sem mudar sua rotina. Precisamos que Daniel acredite que você ainda é a mesma mulher que não suspeita de nada. Essas palavras mexeram comigo. Eu não queria mais fingir. Não queria mais ser essa mulher mansinha, tranquila, submissa que ele acreditava controlar. Mas eu precisava ser. 141, 01, 33, 20 Bias. 01, 33, 50 Sil. Pelo menos por mais algumas horas. A justiça estava sendo preparada. E eu precisava fazer parte dela. Clara me puxou para a mesa, insistindo para que eu comesse algo. Mas o cheiro da comida parecia distante. Meu estômago estava totalmente contraído, como se antecipasse o que viria. Mesmo assim, obedeci. Precisava manter forças. Enquanto eu comia, Roberto estudava o quintal pela janela como se decifrasse um mapa secreto. Ele fez isso com calma demais, murmurou. Tempo demais. 142, 01, 34 Rússias. 01, 34, 30 Rio. Isso não é impulso, é planejamento. Eu engoli seco. Um pedaço da minha alma se retorcia ao ouvir aquilo. Planejamento contra mim, sussurrei. Roberto me encarou. Ele não vê você como madrasta, Helena. Ele te vê como um obstáculo que impede a vida confortável que ele acha que merece. Você representa tudo o que o pai dele lhe deu e que ele nunca respeitou. Agora, ele quer herdar o que nunca conquistou. Clara assentiu com raiva nos olhos. Nunca gostei dele. 143, 1, 34, 40 Rio. 01, 35, 10 Rio. Sempre ouvi o jeito que ele falava com você. Sempre vi aquela arrogância velada, mas eu nunca imaginei isso. Eu apertei as mãos no colo. Eu também não imaginava. Acho que eu não queria ver. Eu queria acreditar que ele era apenas um homem perdido, um jovem precisando de apoio depois de tantas dificuldades. Mas hoje eu vejo que eu estava alimentando uma cobra. Clara aproximou-se e segurou minha mão. Não se culpe. Pessoas boas sempre acreditam no melhor dos outros. 144, 01, 35, 20 Rio. 01, 35, 50 Rio.
Pessoas ruins se aproveitam disso. As palavras dela penetraram fundo, mas dessa vez, em vez de dor, senti firmeza. Um novo som rompeu o silêncio da noite. O portão. Meu corpo inteiro tensionou. Clara arregalou os olhos. Roberto ficou imediatamente de pé, corpo rígido. Ele voltou, disse Roberto num tom baixo, quase militar. Os passos aproximaram-se da porta da sala. Um ruído metálico, a chave. A porta se abriu. Daniel entrou. Eu senti o sangue escoar das minhas mãos. 145, 01, 36, Isai Carmuiz. 01, 36, 30 Rio. Ele caminhou até a cozinha, devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando passou pela porta, a luz amarelada delineou seu rosto, e eu percebi que ele estava sorrindo. Mas não era um sorriso bom, era um sorriso satisfeito, o sorriso de quem acredita que já venceu. Boa noite, disse ele, como se estivesse entrando numa cena ensaiada. Clara cruzou os braços, imóvel, encarando-o como uma leoa que observa uma ameaça. 146, 01, 36, 40 Rio. 01, 37, 10 Rio. Roberto manteve a distância estratégica, mas seus ombros estavam tensos, pronto para qualquer coisa. Eu fui a única a responder. Boa noite, Daniel. Ele se aproximou da mesa e apoiou as mãos no encosto de uma cadeira, olhando para mim com uma calma que me arrepiou inteira. Precisamos conversar, disse ele. Eu soube, naquele instante, que aquele era o momento. Ele estava prestes a apresentar a próxima fase do plano. Ele estava testando as águas, medindo minha reação. 147, 01, 37, 20 Vaides. 01, 37, 50 Vaides. Sobre o quê? Perguntei. Ele sorriu. Sobre amanhã. Amanhã? A palavra soou pesada. O que tem amanhã? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Daniel inclinou a cabeça para o lado, num gesto quase infantil, mas carregado de malícia. Amanhã vamos resolver tudo definitivamente. A papelada, as assinaturas, a transferência. A vida, Helena. Nossa vida vai mudar. Senti um calafrio atravessar minhas costas. Ele continuou. Quero que você esteja descansada. Amanhã de manhã, vamos ao cartório. 148, 01, 38, 010. 01, 38, 30, 0. Clara apertou o ar invisível diante de si. Eu vi seu maxilar endurecer, mas ela permaneceu calada. Roberto permaneceu imóvel, como uma pedra. Eu engoli em seco. Amanhã? Repeti. Sim, disse ele, sorrindo. O cartório me confirmou hoje. Está tudo certo, tudo certo. Essa expressão foi como um tiro, porque agora eu sabia o que ele tinha enfiado na caixa enterrada. Agora eu sabia dos documentos falsos. Agora eu sabia que ele pretendia usar aquilo contra mim. 149, 01, 38, 40 Rio. 01, 39, 10 Rio. Ele estava convencido de que eu não tinha descoberto nada, e era exatamente isso que me dava vantagem. Eu coloquei uma calma que não sentia no rosto. Certo, Daniel, amanhã vamos conversar. O brilho de satisfação no rosto dele cresceu. Ótimo. Ele respirou fundo. Vai ser um grande dia pra gente. Ele não jantou. Não ficou na sala. Não tentou conversar. Apenas foi para o quarto e trancou a porta. 150, 01, 39, 20 Maid. 01, 39, 51. Quando seu silêncio dominou o corredor, Clara finalmente desabou em um sussurro. Helena, ele vai tentar te obrigar a assinar documentos falsos. Ele vai te pressionar. Vai tentar se passar por vítima. Você não pode ir sozinha. Eu olhei para Clara, depois para Roberto, e então senti a virada definitiva dentro de mim. Eu vou, respondi com firmeza. Mas não vou sozinha. E não vou para assinar nada. Vou para terminar isso. Roberto aproximou-se devagar. 151, 01, 40, 0. Siugis. 01, 40, 30, Sihu. O que você está pensando? Eu respirei fundo, sentindo minha força renascer com uma clareza cortante. Que amanhã, Daniel vai descobrir quem realmente eu sou. E que a velha do supermercado tinha razão. Clara sorriu, sem alegria. Então o que fazemos agora? E eu respondi, pela primeira vez desde o início de tudo, com a voz de uma mulher que já não tem medo. Agora, nós preparamos o golpe final. Eu não dormi naquela noite, mas dessa vez não por medo. Dormir teria sido um desperdício. 152. 01, 40, 40 Rio. 01, 41, 10 Rio.
Pela primeira vez em meses, minha mente estava afiada como uma lâmina recém-amolada. Cada peça do quebra-cabeça fazia sentido. Cada gesto de Daniel, cada silêncio dele, cada palavra dita com falsa doçura. Tudo se encaixava numa trama muito maior do que eu imaginava. Eu não era mais a Helena submissa, tentando fazer o melhor pela família. 153, 01, 41, 20, Rio. 01, 41, 50, Rio. Agora, eu era a única pessoa que podia impedir uma injustiça brutal, uma injustiça que seria cometida contra mim, mas que também apagaria a memória do meu marido. Eu não permitiria que o filho dele transformasse sua herança em um campo de manipulações e mentiras. Roberto e Clara permaneceram comigo até perto das 4 da manhã. Depois, Roberto disse que voltaria ao amanhecer, antes que Daniel acordasse. Ele queria garantir que nada fosse mexido no quintal durante a madrugada. 154, 01, 42, Haicius, 01, 42, 30, Hello. Helena, ele disse, firme, hoje é o dia. Você não está sozinha, fique tranquila. Mas tranquila eu não estava. Eu estava alerta. Eu estava viva. Era como se minha alma tivesse sido tirada do torpor, lavada num rio frio e devolvida ao meu corpo com um propósito novo. Clara dormiu no sofá. Eu fiquei na mesa da cozinha, olhando para a xícara de chá que esfriava, pensando na velha do supermercado. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes. Nunca tinha falado com ela. 155, 01, 42, 40, Rio. 01, 43, 10, Rio. Ela não sabia meu nome, nem minha história, e ainda assim, sabia tudo. Sabia do meu enteado, sabia da grama, sabia do perigo. Por que ela me avisou? Quem era ela? Alguém que já sofreu algo semelhante? Alguém que reconheceu em Daniel o mesmo olhar que já destruiu outra família? Eu não sei. Talvez nunca saiba. Mas naquele momento, aquela frase me parecia mais sagrada do que qualquer oração. Quando seu enteado for embora, não toque na grama do seu jardim. Aquilo me salvou. 156, Wunfe 1, 43, 20 e Rio. 01, 43, 50, Rio. Aquilo evitou que eu fosse presa por um crime que Daniel estava construindo peça por peça. A velha era um fantasma? Uma sobrevivente? Uma testemunha? Ou apenas um acaso divino? Eu decidi agradecer a ela um dia, se o destino me permitisse. Quando o céu começou a clarear, Roberto retornou. Clara acordou imediatamente. A casa parecia respirar com um ar diferente. O ar de um combate silencioso prestes a acontecer. Precisamos revisar o plano, disse Roberto, ajeitando a jaqueta. 157, 01, 44, Agipalsu. 01, 44, 30 e oi. Helena, quando vocês forem ao cartório, observando, eu estarei lá. Se ele tentar te coagir, eu intervenho. Se ele tentar manipular algum funcionário, eu identifico. Se ele apresentar documentos falsos, eu aciono contatos meus imediatamente. Clara se aproximou. E eu estarei grudada nela o tempo todo. Roberto sorriu levemente. Bom, mas antes disso, precisamos fazer o mais importante. O quê? Perguntei. Ele olhou para mim com uma seriedade profunda. 158, 01, 44, 40, Cial. 01, 45, 10, Hell. Precisamos garantir provas irrefutáveis. Se Daniel tentar mexer naquela caixa novamente, eu quero filmar, quero registrar suas digitais, quero registrar seus movimentos. Não podemos deixar que ele alegue desconhecimento depois. Minha pele se arrepiou. A ideia de pegar Daniel em flagrante era assustadora, mas também libertadora. Então vamos fazer isso, respondi com firmeza. Se ele quer me destruir com mentiras, vai cair com suas próprias provas. Clara me olhou com admiração. 159, 01, 45, 20 Rio. 01, 45, 50 Rio. Helena, nunca te vi tão forte. Eu respirei fundo. Eu descobri que quando tiram tudo de você, o que sobra é coragem. Pouco antes das 7, ouvimos a porta do quarto de Daniel se abrir. Clara e Roberto recuaram para a sala, mantendo distância, mas observando cada detalhe. Eu permaneci na cozinha, com uma xícara à mão, como se aquela fosse apenas mais uma manhã comum. Daniel apareceu alguns segundos depois, com os olhos meio semicerrados, cabelo bagunçado, a mochila pendurada no ombro. 160, 01, 46, 0, 0. 01, 46, 30 Will Wounds. Mas havia algo diferente nele.
algo mais inquieto. Era como se estivesse carregando o peso de uma decisão que jamais deveria ter tomado. Bom dia, disse ele, com uma voz que tentou soar normal. Bom dia, Daniel, respondi, sem tremer. Ele olhou para a mesa, viu Clara e Roberto ao longe. Seu rosto endureceu. Eles vão com a gente? Perguntou num tom enviesado. Estão aqui me ajudando. A casa está cheia de coisas para resolver, respondi. Mas para o cartório, vamos só nós dois. 161 01 46 40 Rio. 01 47 10 Rio. Daniel sorriu, mas o sorriso era falso. Um sorriso de alívio mal escondido. Ótimo, vai ser rápido. Ele não imaginava que eu estava dizendo aquilo pela conveniência da estratégia, e não pela confiança. Depois que ele saiu da cozinha, Roberto se aproximou de mim. Perfeito. Ele acredita que você está dócil. Quando vocês forem para o cartório, eu sigo vocês. Quando ele voltar, estarei aqui esperando. Ele vai tentar mexer naquela caixa antes de ir. Se fizer isso, teremos tudo. 162 01 47 20 Rio. 01 47 50 Rio. Meu coração bateu forte. Esse era o momento. O início da queda. Clara me abraçou forte. Helena, hoje você muda a sua vida. Hoje você honra seu marido. Hoje você salva sua casa. Eu senti vontade de chorar, mas não deixei. A guerra já tinha começado. E eu precisava estar inteira. Às 9 da manhã, Daniel me chamou no portão. Ele estava impaciente. Pegou minha bolsa, guardou os documentos e me fez sentar no carro. 163 01 48 Daite. 01 48 30 Rio. Mas ele não percebeu que no instante em que estávamos descendo a rua, Roberto e Clara estavam com olhos fixos na grama, no ponto exato onde a caixa metálica repousava. Roberto ergueu discretamente o celular. E então ele viu uma sombra humana entre as folhas do jardim, uma mão encostando discretamente na dobra metálica. A mão de Daniel. Roberto levantou a câmera. Clara arregalou os olhos. 164 01 48 40 01 49 10 Rio. E eu, do lado de fora da casa, dentro do carro, senti um arrepio avassalador subir pela coluna, como se meu corpo soubesse, no exato segundo em que o carro virou a esquina, que o plano dele estava, enfim, se desfazendo. Naquele instante sagrado, naquele segundo perfeito, Daniel foi filmado mexendo na caixa, mexendo no crime que tentaria jogar sobre mim. E eu não estava nem perto do quintal. A justiça começava ali, naquele toque maldito dele, aquele toque que seria sua ruína. 165 01 49 20 e Rio. 01 49 50 PCC Rio. Enquanto o carro se afastava da minha casa, eu sentia uma vibração estranha no ar, como se os alicerces da minha vida estivessem sendo reorganizados. Daniel estava ao volante, inquieto, batendo os dedos contra o volante como um tambor nervoso. Eu o observava discretamente. Ele parecia aflito, mas tentando manter uma falsa serenidade. Hoje vai ser rápido, Helena, disse ele com um sorriso tenso. Depois que você assinar, tudo se resolve. Eu apenas assenti. Não havia mais medo. 166 01 50 00 01 50 30 0. Não havia mais dúvida. Apenas a certeza de que eu estava a um passo de virar o jogo de maneira devastadora e elegante. Ele não imaginava que, exatamente no minuto em que saímos, Roberto filmou a mão dele puxando a caixa enterrada, expondo documentos adulterados que ele mesmo escondeu para me incriminar. Daniel estava cavando a própria cova jurídica, e eu estava ali, no banco do passageiro, assistindo à queda dele antes mesmo que começasse. O clima no carro era de tensão contida. 167 01 50 40 Rio. 01 51 10 Rio. Daniel tentava conversar, mas sua voz estava seca, forçada. Tentou até falar sobre o pai, justificando que ele sempre quis o melhor para nós. Me deu enjoo ouvir aquilo. Ao chegarmos ao cartório, Roberto já estava lá, disfarçado à distância, observando cada movimento como um falcão silencioso. Clara estava num café ao lado, pronta para vir ao menor sinal. Entramos. O cartório cheirava a madeira encerada e papel antigo. As pessoas falavam baixo. 168 01 51 20 Rio. 01 51 50 Rio. Uma atmosfera quase sagrada, e Daniel iria profaná-la. Ele entregou um envelope ao atendente. Quando o funcionário o abriu, franziu a testa. Senhor,
Esta assinatura aqui não coincide com os registros anteriores. Daniel pigarreou. Deve ser um erro. Minha madrasta é idosa. Às vezes treme, entende? A audácia dele me deu vontade de vomitar. O atendente olhou para mim com delicadeza. 169. 01 52 0 Ciauas. 01 52 30 Yampuas. Senhora Helena, esta assinatura é sua? Antes que eu respondesse, Daniel se inclinou para a frente. Claro que é. Ela só está confusa hoje. Podemos agilizar? Temos compromisso depois. Roberto, que observava de longe, aproximou-se devagar, como quem vai se posicionar para um golpe certeiro. O atendente insistiu. Senhora Helena? Eu inspirei fundo. O ar pareceu entrar com luz dentro de mim. Não, respondi firme. Essa assinatura não é minha. E este documento eu nunca vi antes. 170 01 52 40 Rio. 01 53 10 Rio. Daniel empalideceu. Helena, o que você está falando? Perguntou com uma voz fina, esganiçada. Você está confundindo as coisas? Não estou confundindo nada, continuei, encarando-o pela primeira vez sem medo. Mas você está. Um silêncio pesado tomou o cartório. O atendente recolheu o documento. Senhor Daniel, isso é grave. Documentos adulterados são crime. Daniel suou. Ele tentou sorrir, mas seu rosto parecia derreter. 171, 01 53 20 Rio. 01 53 50 Rio. Deve haver algum engano. Talvez tenha sido mal preenchido. Não sei. Mas naquele exato momento, Roberto deu um passo à frente e falou com voz firme e autoridade inquestionável. Não houve engano nenhum. Daniel virou-se, assustado. Quem é você? Alguém que decidiu impedir que você destruísse a vida desta mulher, respondeu Roberto. E colocou em cima do balcão o celular com as imagens. As imagens dele mexendo na caixa, tocando os documentos adulterados, enterrando provas. 172 01 104 0 Yu. 01 54 30 Yu, tentando incriminá-la. Daniel levou as mãos ao rosto. Isso é invasão de privacidade, gritou. É prova, respondeu Roberto calmamente. E eu posso levá-la à delegacia agora mesmo. O atendente chamou o gerente do cartório. O gerente viu os vídeos, depois viu os documentos apresentados pelo Daniel, depois viu minha expressão, e soube imediatamente quem era a vítima naquela história. Senhora Helena, disse ele com enorme respeito, vamos registrar tudo. 173, 01 54 40 mil. 01 55 10 Rio. Senhor Daniel, o senhor está sendo intimado a aguardar aqui até a chegada da polícia. Daniel arregalou os olhos, desesperado. Helena, diz alguma coisa. Eu sou seu filho. Foi a primeira vez em anos que ele me chamou assim. Mas agora era tarde demais. Nunca houve amor ali, apenas interesse. Eu me aproximei dele lentamente. 184, 01 55 20 Rio. 01 55 50 Rio. Olhei para seus olhos. Aqueles olhos que tantas vezes evitaram os meus, que tantas vezes me olharam com desprezo, e disse, com a calma de quem sabe que venceu: Você não é meu filho, e hoje você aprendeu que eu não sou a mulher frágil que você pensou que podia destruir. Ele encarou o chão, tremendo, e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de derrota, de máscara arrancada. Clara me abraçou forte do lado de fora do cartório. 175, 01 56 no 1000, 01 56 no 30 Rio. Havia emoção nos olhos dela, mas também admiração. Roberto sorriu como um homem que soube cumprir seu dever. Não acabou ainda, disse ele. Precisamos finalizar o boletim, registrar o ocorrido e garantir que ele não volte para sua casa. Ele não volta mais, respondi. A casa do meu marido agora é, de novo, minha. E naquele momento eu senti meu marido comigo, não em corpo, mas em memória, em dignidade, em justiça. A polícia tomou depoimentos. 176, 01 56 40 Rio, 01 57 10 Rio. A caixa metálica foi desenterrada oficialmente. Lá dentro estavam todos os documentos falsificados, o anel do meu marido, papéis adulterados e versões manipuladas da escritura da casa. Daniel não conseguiu negar. Padronização de tinta. Papel alterado. Digitais dele por toda parte, nenhuma minha. Era o fim. 177. 01 57 20 Rio. 01 57 50 Rio. Ele foi levado para responder por falsificação documental,
tentativa de fraude, ocultação de provas, coação moral, manipulação patrimonial com agravante contra a idosa. Clara chorou de alívio. Roberto sorriu com orgulho. E eu apenas fechei os olhos. Deus sabe o quanto eu lutei em silêncio. Hoje, ao olhar para a grama do meu jardim, percebo que ela parece mais verde, mais viva. Como se a verdade, quando finalmente nasce, purificasse até a terra. Eu continuo aqui, mais forte, mais firme. 1780158 Mesh, Sierras, 015830 Cielas. Mais consciente do meu valor. E guardo no coração a frase daquela velha misteriosa, cuja voz mudou meu destino. Quando seu enteado for embora, não toque na grama do seu jardim. Foi mais do que um aviso. Foi uma mão estendida no momento exato. E eu espero, de verdade, um dia poder agradecer. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria esta. Nunca ignore os pequenos sinais. Nunca permita que o amor te segue. 179 01 58 40 Rio. 01 59 10 Rio. E nunca, jamais, subestime a força de uma mulher madura que cansou de sofrer. Quando ela desperta, ninguém consegue pará-la. Se você ficou comigo até aqui, do fundo do meu coração, obrigada por ouvir minha história. Muito obrigada por acompanhar, por sentir comigo, por se emocionar com cada capítulo. E, por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, intensas e verdadeiras como esta. Histórias que podem tocar vidas e abrir olhos. 180 01 59 20 Rio. 01 59 50 Rio. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por sua força. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.